Oi, gente. Então, agora estamos iniciando aqui a nossa aula sobre a introdução ao sistema endócrino. Ah, Inicialmente, quando a gente fala em sistema endócrino, lógico que nós devemos nos remeter aos hormônios, né? E quem são os hormônios? São mensageiros químicos produzidos por determinadas células que vão atuar em outras células. Existem outras formas de mensageiros químicos no nosso organismo e um ótimo exemplo são os neurotransmissores. Nós já vimos aí nas aulas de fisiologia do sistema nervoso, né? E também na contração muscular. Mas quando nós falamos dos hormônios, normalmente estamos relacionando a determinadas substâncias produzidas pelo corpo que vão, pela corrente sanguínea, chegar até outros locais. Então, ou seja, nós temos uma célula produtora, né, que normalmente está localizado numa glândula. Nós temos o hormônio em si, que é a substância que vai atuar como mensageiro, e um tecido-alvo. Quem é esse tecido-alvo? É uma célula, né, que está num tecido e que possui receptor para este hormônio. Então, normalmente o que nós vamos encontrar é que cada hormônio tem um receptor e uma célula-alvo. E cada célula-alvo possui um receptor específico para aquele hormônio. Os hormônios são compostos, pensando aí na sua estrutura química, normalmente por proteínas, né, ou peptídeos grandes, né, polipeptídeos, também por esteroides, cuja base é colesterol, e tirosina. Também é fundamental a gente comentar um pouquinho sobre um termo que nós vamos usar bastante, que é secretar. Afinal, o que é a secreção? É a saída do hormônio daquela célula produtora indo para o meio extracelular. Então, secretar é a saída do hormônio da célula produtora para o meio. Né? No caso, geralmente é o meio extracelular. Alguns hormônios têm, então, uma atuação quase que imediata. Eles são secretados e já vão atuar. Outros hormônios, eles podem ser secretados e serem mantidos, por exemplo, na corrente sanguínea durante um período. É a chamada meia-vida do hormônio. Também os hormônios, na verdade, no sangue, quando a gente vê as concentrações desses hormônios no sangue, são bastante baixas, concentrações muito pequenas. Porém, apesar de serem pequenas, é importante citar que, na maioria dos casos, eles são importantíssimos, né? E há casos de hormônios que são vitais para a sobrevivência do organismo humano. Portanto, apesar da quantidade ser pequena, por ml de sangue, por exemplo, né, picogramas ou microgramas, nanogramas, o que nós vamos encontrar na verdade é que a faixa de concentração é bastante precisa e uma concentração mais alta do hormônio ou mais baixa do hormônio podem trazer prejuízos para o organismo. Bom, e como é que ocorre o controle da produção desse hormônio? Então, nós temos várias possibilidades, né? Vou trazer para vocês aqui duas bastante interessantes. Uma delas são as variações cíclicas. Poderíamos citar os hormônios sexuais femininos, por exemplo, que obedecem aí mensalmente às variações cíclicas, mas também, ou próximos a um mês, né? Tem alguma variação individual aí, né? Mas também um ótimo exemplo é a variação cíclica do hormônio do crescimento. O hormônio do crescimento ele é produzido em uma quantidade aumentada durante a adolescência, né? Coincidindo ali com o estirão do adolescente, né? Um aumento grande do crescimento, numa concentração estável ao longo da vida adulta e uma redução na sua produção e concentração no sangue na vida do idoso. Mas também uma variação cíclica bastante interessante que acontece no caso do GH, né? Se tem uma variação ao longo da vida, né? Mas agora uma variação cíclica muito interessante é o ciclo diurno noturno. Então, durante o dia, o hormônio GH, o hormônio do crescimento, vai ter concentrações menores e durante o período noturno vai haver picos de secreção, né? Isso mostra para a gente aí uma variação cíclica muito interessante ao longo de um dia. Outra forma de controle que o organismo possui
é através do feedback, né? Todo mundo lembra do feedback negativo das aulas de fisiologia, né? Ou do feedback positivo. No caso, nós vamos citar um exemplo de feedback negativo, né? Quando a hipófise produz o hormônio estimulador da tireoide, chamado de TSH, a sigla vem do inglês, e que, como o nome diz, estimula a tireoide a secretar seus hormônios T3 e T4. Esses hormônios, uma vez secretados, vão ter as suas atuações, porém a presença deles no sangue inibe a hipófise de produzir mais TSH, e aí também controlando a atuação da tireoide. Outra questão importante quando a gente fala em hormônios é que o hormônio vai ter um mecanismo de ação, né? Normalmente, a ação do hormônio ela vai iniciar-se com a sua ligação ao receptor. Então, uma vez que o hormônio se ligou ao receptor, alterações intracelulares podem acontecer. É interessante citar, né, muitas vezes esse receptor ele vai estar na membrana, como no exemplo do desenho aí, né, um receptor transmembrana, né, e que vai ser específico para que aquele hormônio se ligue a ele e provocando então alterações intracelulares. Em muitos casos o hormônio não precisa entrar na célula, basta a ligação dele ao seu receptor para que ele então tenha uma ação intracelular. Dessa forma, fica muito claro que o que pode regular a ação do hormônio, além da própria concentração do hormônio no sangue, é também o número de receptores. Quanto maior o número de receptores, maior a possibilidade desses hormônios agirem, e também a sensibilidade do receptor ao hormônio, ou seja, a afinidade que eles têm e após a sua ligação, quanto ele vai conseguir atuar dentro da célula. Atualmente nós temos bem evidente aí, né, e com uma importância muito grande, a resistência que as células podem ter, principalmente células musculares, ao hormônio insulina, né? Então, mesmo na presença do hormônio, com os receptores atuantes, uma falha na sinalização interna desse hormônio dentro da célula poderá então prejudicar a ação do hormônio. E quais são as glândulas que produzem os hormônios, né? Então, temos várias glândulas que produzem vários hormônios, né? Então, vamos citar alguns exemplos aí. O hipotálamo e a hipófise são duas glândulas que produzem uma série de hormônios. A tireoide e as paratireoides, que são também glândulas que produzem hormônios importantes, T3, T4 no caso da tireoide, hormônio paratireoidiano no caso da paratireoide. As suprarrenais, que são glândulas localizadas logo acima dos rins e que vão também produzir aí vários hormônios nas suas porções medulares e corticais, como por exemplo adrenalina, cortisol e outros hormônios importantes. O pâncreas, né, que em síntese produz glucagon e insulina, e as gônadas, né, que são as glândulas sexuais, como os ovários, testículos, que vão produzir os hormônios sexuais masculino e feminino. Outras glândulas, né, podem ser encontradas, mas outros órgãos que produzem hormônios também são encontrados. No caso, por exemplo, o tecido adiposo, o rim, o estômago, coração, músculo, são órgãos que, apesar de não terem de forma predominante a sua atuação como produtores de hormônios, produzem hormônios muito importantes também. Essa foi a nossa introdução ao sistema endócrino. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Um grande abraço.